Meus queridos irmãos, estamos diante de um texto bem conhecido no meio dos irmãos, aonde Jesus, ele sempre tinha uma missão. A missão de Jesus foi morrer por nós, foi verter o seu sangue. Mas o que me chama a atenção nessa parábola, nessa passagem, é que Jesus ele nos deixa uma afirmação. O nosso dever é de orar sempre, nunca desanimar. Em meio às batalhas, em meio às lutas, Jesus ele sempre orava. Quando ele vencia uma batalha, Jesus ele sempre estava orando. No Evangelho de Mateus capítulo 4, os irmãos são conhecedores, Jesus ele estava no deserto, o Espírito de Deus levou ele ao deserto com um propósito. Glória a Deus. E a história vai dizer que Jesus passou tantos dias e tantas noites orando. E o inimigo ele foi no ponto fraco, na sede e na fome. Mas a Bíblia diz que Jesus repreendeu na palavra de Deus. A oração ela tem que ser fundamental nos dias de hoje. O crente que ora, ele tem vitória. O crente que não ora, ele tenta ter a vitória, mas ele não tem um só objetivo. A oração, ela agrada a Deus. Uma oração sincera, uma oração conforme a vontade de Deus. A Bíblia vai dizer que Ana, ela estava orando pelo filho, e ela era zombada, ela passava por provações. Eucana zombava, e outras pessoas também. Mas a história vai dizer lá em Samuel, capítulo 3, ou versículo 1, se não me falha a memória, que ela foi se humilhar aos pés do Senhor. Aleluia! Só que ela fez um voto, e esse voto o Senhor atendeu. A oração, quando ela tem um voto, você tem que honrar o voto, porque Deus abençoa. Davi estava na caverna orando ao Senhor, pedindo a Deus uma resposta, pedindo a Deus um livramento, e Deus atendeu. A Bíblia vai dizer que Deus mandou Moisés subir no monte para quê? Para orar. A oração nos torna mais próximo ao Senhor. Por isso que eu digo, um crente que ora, ele obtém as suas vitórias. Ele obtém as suas vitórias por quê? Porque a oração, ela move o coração de Deus. Verdade. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele trazia as marcas das consequências de Jesus por causa do Evangelho. Só que lá em Filipenses, Paulo ele vai dizer assim: olha, vocês têm que ficar alegres, vocês têm que dar alegria sempre ao Senhor. A história vai dizer que Paulo estava na cadeia, orando, estava preso, mas ali ele não perdeu a sua convicção e a sua fé de confiar no Senhor. É meio que turbulento o mundo que a gente vive hoje. Se eu perguntar para cada irmão aqui, irmão João Ricardo, como é que é uma vida de oração, queridos? Uma vida de oração é uma vida pautada devocionalmente no propósito do Senhor. Quando a gente começa a orar, a gente entra numa dimensão espiritual. Elias, ele tinha uma autoridade tão grande que ele orou e não choveu durante 3 anos. A história vai dizer que Elias pegava sua cabeça e botava entre os seus joelhos para orar. A Bíblia vai dizer também que lá no Monte Carmelo, quando ele desafia os profetas, e os profetas passaram o dia todo buscando o Deus de Baal e não veio resposta, e quando Elias entra no cenáculo para fazer, a primeira coisa que ele faz é ajeitar o altar, e ele começa a orar. A oração, ela nos leva a uma dimensão que possamos consertar o nosso altar com Deus. Glória a Deus. As nossas fragilidades, a gente entra no quarto da oração e conversa com Deus. Muitas vezes a gente percebe que queremos desabafar com um amigo,
E às vezes vem aquele desânimo, vem aquelas circunstâncias da vida. Mas nessa noite a palavra de Deus é para a gente sempre orar e nunca desfalecer. Porque a vitória ela é certa. A vitória ela é certa porque quem nos chamou foi Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir além daquilo que a gente possa imaginar e desejar. Ou seja, o meu desejo é ganhar almas. Peça para Jesus que Ele vai te dar sabedoria. O meu desejo é ajudar na obra do Senhor. Peça que Jesus vai lhe abençoar. O meu desejo é pregar nas ruas. Peça a sabedoria que Jesus vai te dar. O meu desejo é ganhar minha família para Jesus. Peça para Jesus. Jesus falou: tudo aquilo que vocês pediram no meu nome, crendo, vocês vão receber. Jesus ele afirma: se tudo aquilo que vocês pedirem no meu nome, eu vou dar a vocês. Ele é soberano. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele nos ensinou a orar. Ele fez a oração dominical: Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Ele nos ensinou a orar. Ou seja, a oração é uma conversa que você tem com Deus todos os dias. Às vezes o cansaço ele vem, às vezes as dificuldades ela vem. O papel do inimigo é acabar com a nossa felicidade, é acabar com os nossos dias de alegria. Mas a Bíblia vai dizer que aquele que cuida de cada um de vocês, ele não dorme. A Bíblia vai dizer também que tem um anjo ao nosso redor, para que ele, o inimigo, não tente nos tragar. Só que muitas vezes a gente dá muito lugar para o inimigo através das sedas, através da nossa ansiedade, através mesmo, bispo, até do nervosismo. A gente começa a falar coisas que não agradam a Deus. Mas Jesus vai dizer: olha, vocês têm que orar. Vocês têm que orar e nunca desfalecer. A oração, ela agrada a Deus. A oração não é do meu querer, mas do querer de Deus. É do tempo de Deus. Você ora, você quer hoje, mas Ele sabe o momento certo que vai te abençoar. A Bíblia vai dizer que Jeremias passou 40 anos orando pelo povo que ia para o cativeiro. A história vai dizer que Jeremias todo dia pregava para o povo e falava: ó, vocês têm que seguir o caminho do Senhor. Mas o povo queria o quê? Que viessem os profetas que amassageassem o seu ego, profetas que trouxessem prosperidade. Só que a Bíblia vai dizer que Jeremias ele continua orando. E chega um certo momento que Jeremias vai dizer: até quando? Até quando eu vou aguentar? Aí ele vai escrever nas suas lamentações: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque todos os dias elas se renovam. Muitas vezes a gente fica desfalecido, mas quando olhamos para o céu de glória, contemplamos um Deus que é poderoso, que é rico em misericórdia, que é galardoador para te abençoar. Aleluia! O que eu quero dizer para vocês nessa noite é que continue orando, é que continue buscando a face do Senhor, é que continue buscando, descendo, fazendo o propósito e nunca desfalecer. Se desfalecermos, a gente perde a batalha. A parábola vai dizer que Jesus, ele vai contar a história de uma mulher que buscava justiça perante o juiz, e aquela mulher atuzigou tanto o pé, o ouvido daquele juiz, que ele disse: eu tenho que julgar a causa dessa mulher. Eu não sei para que essa mulher tem tanto, mas eu tenho que julgar a causa dela. E a história vai dizer que Jesus falou assim, que um ato de fé pode mudar muitas coisas. Se eu oro, é porque eu tenho fé. Se eu desfaleço, é porque eu tenho fé. Somos chamados para uma grande obra. Jesus falou que no mundo a gente teria aflições, mas era para a gente ter o quê? Bom ânimo. Por quê? Porque Ele venceu o mundo.
Aqueles que seguem a Jesus, eles não perdem, mas eles têm a ganhar. Mas aqueles que buscam mais a Deus, eles têm a perder do que a ganhar. Por quê? Porque se desgasta na obra do Senhor através da oração, e a recompensa vem do céu. A recompensa é o céu de glória. Irmão João Ricardo, mas é difícil orar, é difícil buscar a Deus. Comece no seu devocional orando a Deus durante 5 minutos, 10 minutinhos. Quando passar do tempo, você vai sentir o desejo de orar mais, o desejo de buscar mais. Quando der fé, você vai entrar na dimensão sobrenatural, como Deus levou Ezequiel em 47 para ele. Deus convida Ezequiel para entrar em uma dimensão espiritual. E a história vai dizer que Ezequiel ficou até os seus ombros. E ele disse: eu não aguento mais. E a história vai dizer que Deus queria levar ele mais um pouquinho sobre o mundo espiritual. Só que no Novo Testamento, Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades. O inimigo, o desejo dele é nos tirar do foco da oração. Porque quando a gente ajoelha e ora a Deus, a gente bombardeia o inferno através da oração. Nós somos conhecidos como os crentes que oram com os pés para trás. Por quê? Porque a gente ora de joelho, a gente busca Deus e a gente sabe que a vitória é certa. Jesus, Ele nos ensina que precisamos descansar nele, confiar nele. Para quê? Para que tudo aquilo que Ele prometeu se cumpra. Não adianta a gente viver em um mundo de ansiedade, onde a tecnologia está avançada. Eu mesmo, eu fico ansioso pelo dia de amanhã. Quando eu recebo a notícia, vai dar certo um negócio amanhã, eu já fico com aquela ansiedade, porque isso é natural. A gente libera tem uma célula do nosso organismo que libera essa questão da gente ter aquela ansiedade e aquele desejo de que chegue amanhã. Mas Jesus falou assim: o amanhã pertence a mim. Ontem eu estava fazendo um devocional com minha esposa e ela leu uma passagem lá em Mateus que diz que não era para a gente andar ansioso, nem com o que comer, nem com o que beber. E às vezes a gente fica ansioso demais por essas coisas. Deus, Ele é fiel para te dar uma casa. Deus, Ele é fiel para te dar um carro. Deus é fiel para encher a tua conta. É fiel. Isso Ele pode fazer. Mas o que Deus quer nessa noite é que venhamos viver uma vida de oração, uma vida de intimidade com Ele. A gente só vai ter uma necessidade espiritual quando a gente mergulhar na oração. Quando a gente viver uma vida de oração. Se a gente for analisar os mártires que morreram por causa do Evangelho, eles viviam uma vida de oração. Eles não viviam uma vida só por viver, não. Eu tenho um exemplo de Paulo. Paulo, ele traz as marcas. Por 3 vezes ele orou a Deus para que Deus tirasse da sua carne um espinho. E a graça de Deus, ela baixa para nós. Só que eu torno a repetir: o papel do inimigo é tirar o nosso foco da oração. Mas a oração, ela move o coração de Deus. Ela move o coração de Deus. Ela abre um mar. A oração, ela chega ao céu. E do céu ela vai até o objetivo daquilo que a gente deseja. Se pegarmos todos os profetas, eles viviam uma vida de oração. Verdade. Naquele tempo o povo estava andando com Jesus por causa do milagre, por causa dos pães. Isso é fato. Mas só que o objetivo de Jesus era um só: fazer a vontade do Pai. Perguntaram para ele: tu é tão bom? Ele disse: bom é o Pai que me enviaste. Ou seja,
Jesus, ele veio fazer a vontade do Pai. João vai dizer que o Verbo se fez carne e todas as coisas foram feitas por causa dele. Ou seja, o propósito de Jesus foi morrer por mim, foi morrer por você, foi dizer: está pago. O meu sangue te perdoou, o meu sangue te lavou. Eu te dei uma nova vida para que tu possa viver uma vida de oração. Glória, glória. Ore a Deus, busque a Deus. Os céus, eles vão se abrir e as bênçãos do Senhor vão ser derramadas na tua vida. Não desfaleça nessa noite. Continue orando, continue buscando. Descanse no Senhor. Busque, 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 mas sem cessar. Busque sem cessar. Quando estiver cansado, lembre-se: os vossos velhos, os vossos jovens renovarão, subirão como a águia. O renovo é dele, o poder é dele, a graça é dele. Então nessa noite, que tudo aquilo que foi preparado contra ti, que caia por terra, e que através da oração você possa alcançar o objetivo que você tem tanto desejo. Se é a tua família, se é uma causa na justiça, se é a salvação de almas, busca. Deus, ele se agrada a cada detalhe, a cada vírgula, a cada ponto. Ele tem ouvido a tua necessidade, mas é no tempo dele. A minha mãe passou 6 anos orando por mim. 6 anos orando por mim. E certa vez ela falou para mim que chegou um tempo que ela disse que sentiu que não ia dar certo. Só que deu certo. É no tempo dele. Não te preocupes. É no tempo dele o agir dele. É É no verdade. tempo dele. Só continue orando sempre e nunca desfaleça. Se o cansaço vier, peça a graça ao Espírito Santo que ele vai te dar. Se o desânimo vier, repreenda. Faça como Paulo disse lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Prossiga para o seu alvo. Prossiga para o seu alvo, pelo prêmio da sua soberana vocação, que é quem? Que é Cristo Jesus. Então nessa noite, descanse, confia no Senhor e desce mais um pouquinho na oração que Deus vai se revelar para ti. Faz um propósito, faz um voto e faz como o salmista diz: pagarei todos os meus votos na congregação. Então descansa no Senhor, busca a Deus, porque quando tu ora, o céu se move em favor de ti. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.